Meus amores, a tia tá aqui de volta para dar mais uma aula e soltar um super beijo bem carinhoso no coração de cada um de vocês e das mamães que estão aí do lado, ajudando carinhosamente, tentando, ajudar os filhos de vocês. Nós sabemos que essa obrigação não é do pai e da mãe, mas nessa hora nós temos que estar todos de mãos dadas para um só, em prol de um só conhecimento para nós e para os filhos de vocês, certo? Então, antes de começar a aula de hoje, que será de ética e cidadania, como vocês podem ver, a tia está com o livro em mãos. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos. O tema da nossa aula de hoje será o meio ambiente. Estará localizado na página 32 e 33, certo? E eu gostaria de pedir para vocês para prestarem atenção. A aula de hoje ela vai falar sobre o meio ambiente. O que seria esse meio ambiente? O meio ambiente seria um local onde nós frequentamos a fim de conhecer, de ter esse conhecimento e também de nos trazer algo de bom, certo? Como assim, professora? Se eu vou na igreja, eu vou buscar a Deus. Se eu vou na escola, eu vou buscar aprender a ler, escrever, não é somar, diminuir. Se eu vou numa pracinha, eu vou buscar a diversão. Se eu vou numa pizzaria, eu vou comer, vou me alimentar. Se eu vou numa lanchonete também eu posso fazer isso. Então, todos esses locais e outros que a tia não citou, eles são conhecidos como meio ambiente, certo? Porque nós vamos buscar algo que esse local nos oferece, certo? Então, assim, antes de mais nada, eu gostaria de fazer alguns questionamentos para vocês aí que estão em casa. Eu gostaria de saber como é que vocês têm, qual é a relação de vocês com o meio ambiente. Se possível, vocês coloquem essas respostas numa folhinha para entregar para a tia ou no caderno que vocês vão pegar na escola, certo? Junto com o material de vocês. As pessoas que elas estão cuidando do meio ambiente, do nosso meio ambiente, vocês acham que sim ou não? Dependendo da sua resposta, vocês vão colocar bem explicadinho para que a tia possa saber. A sua escola é um ambiente agradável? Se sim, você vai dizer por que essa escola é agradável, certo? E o que você faz para que o meio ambiente seja sempre agradável? Você também vai responder, porque é uma pergunta que a tia gostaria de saber. No livro de vocês, hoje, a gente vai trabalhar sobre essas perguntinhas que a tia já fez aqui no início, já fez essas indagações, e a gente vai falar um pouco, como diz aqui, que o meio ambiente é um local onde a gente busca atributos para o nosso conhecimento, para a nossa vida pessoal e profissional também. No livro de vocês fala que o termo meio ambiente, ele é muito utilizado há muito tempo, certo? Por quê, professora? Porque é assim que nós chamamos o nosso planeta Terra e os lugares aonde a gente frequenta, a gente chama de meio ambiente. Todos os lugares que estão compostos no nosso planeta Terra, eles são chamados de meio ambiente, certo? Tem pessoas que moram aqui na cidade, tem pessoas que moram nos sítios, certo? Então, o local que eles vivem é conhecido como meio ambiente. A sala de aula é o meio ambiente, a escola é o meio ambiente, a igreja é o meio ambiente, a praça é o meio ambiente, o supermercado é o meio ambiente, a farmácia é o meio ambiente. Tudo que a tia falou aqui é o meio ambiente. E para que seja um meio ambiente, para que a gente possa utilizar, as pessoas precisam ter consciência de que a gente usa, certo? E cuida deles também, assim como a gente tem que cuidar do nosso planeta Terra. Aqui no livro de vocês fala que o cuidado que nós devemos ter com o planeta Terra, é responsabilidade de cada um de nós. Lógico. Vocês já imaginaram a seguinte situação: de repente, vem todo mundo jogando lixo na rua, colocando lixo aí na rua, sem saber para onde vai, quem vai apanhar. De repente, Deus manda uma grande chuva. E essas coisas que estão nas ruas, elas vão começar a flutuar. O lixo vai começar a passar nas portas das nossas casas, as casas vão ser invadidas por esse grande dilúvio de água, com lixo, com tudo isso. O que é que pode acontecer? Aí vem as doenças, certo? Aí vem a leptospirose, que é causada pela urina do rato, A gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque vocês sabem que o rato é um transmissor de doença ao ser humano,
Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente aonde tem lixo, tem rato, tem cobra, tem barata, tem todo tipo de inseto que faz mal ao ser humano. E isso aí também é uma questão de que a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, certo? Aqui diz, ó, que as nossas ações são planetárias. Somos cuidadores planetários, né? Esta consciência nos ajuda a viver, a ver que a Terra é um planeta que necessita de cuidados. Realmente, se eu cuidar do planeta Terra, se eu cuidar do ambiente em que eu vivo, da minha casa, do meu quarto, eu vou viver melhor e com mais qualidade de vida, tá certo? Então, pessoal, aqui está explicada a aula de hoje, que é falando sobre o meio ambiente. A tia falou aí o que era o meio ambiente, fez algumas indagações no começo do vídeo. E agora eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês aí e fossem para a página 34. Para a gente ver que vocês vão resolver aí a primeira questão, que diz assim: use as carinhas para representar. A primeira carinha, ação positiva, e a segunda carinha, ação negativa. O que seria essa ação positiva? Aquilo que é legal. E a ação negativa é aquilo que é ruim. Então, vocês vão ler essas frases abaixo e vão me dizer quais são as ações legais que vocês acham e quais são as ações ruins, tá certo? Na segunda questão, tem dois quadros. Diz assim, ó, use os espaços abaixo para desenhar imagens e mostrando a natureza. De um lado, a natureza bem cuidada e do outro, a agressão ao meio ambiente. Em seguida, escreva uma mensagem sobre a importância da conservação do meio ambiente. Vocês vão desenhar, ó, vão fazer o desenho dentro desses quadrinhos e abaixo vocês vão colocar uma mensagem, né, de consciência, a importância da conservação do meio ambiente. Só lembrando, pessoal, que muitas vezes as pessoas usam o termo assim: o homem destrói a natureza. Muitas vezes ele destrói, realmente, ele desmata, ele queima, né? Mas muitas vezes ele destrói para o seu próprio bem. Às vezes ele quer fazer a construção de uma casa, às vezes ele quer construir um hospital, uma escola. Então ele está trazendo vida daquele ambiente também. Então a gente não pode dizer que o homem só destrói, o homem também constrói no meio ambiente, certo? Pessoal, no quadro aí abaixo da página 35 diz assim, ó: nos quadros a seguir, cole ilustrações de jornais e revistas em que o meio ambiente está sendo bem cuidado e outra em que o ambiente está sendo agredido. Como eu sei que vocês estão em casa, muitas vezes não tem revista nem livro, vocês podem fazer dois tipos de ambiente: aquele que é bem cuidado pelo ser humano e aquele que é maltratado. Vocês podem usar o desenho, tá certo? E em seguida, se vocês quiserem usar o lápis de cor e pintar, a tia também agradece. Aí virem aí pra página 37. Na página 37 tem aí 3 questões. Na quarta diz assim, ó: nas placas a seguir, crie frases sobre cuidados com o meio ambiente e observe os lugares. Seja criativo ou criativa, certo? Tem 2 paisagens, ó. Aqui, ó. Tem 2 paisagens. Estão vendo aí, ó? Vocês vão escrever o que a tia acabou de ler. Fazer. Quinta, o piquenique é uma forma maravilhosa de aproveitar a natureza. Bem legal, né? Então, encontro com famílias, com amigos, né? Observe os 2 quadros e responda a seguir. Ó, tem 2 quadrinhos, ó, o primeiro quadro e o segundo quadro. No primeiro diz assim: o que o segundo quadro representa? Que ele representa que estar correto. Tem 2 ações, você vai olhar qual é o quadro que tem a ação do ser humano, que é que ele está fazendo nesse ambiente que está correto, certo? E por quê? Além de colocar a resposta, você vai colocar o porquê. E a sexta e última questão diz assim, ó: existe uma situação errada nos meios ambientes que você frequenta? Se existe naquele lugar que você vai. Por exemplo, você vai no seu quarto. Eu vou fazer essa suposição. Aí você chega lá, todos os dias você joga mochila no chão, sapato para um lado, farda para o outro. Esse ambiente, ele não tá legal, certo? Ele não tá legal, ele tá totalmente errado. Esse local aí não é bom para ser frequentado. Se você frequenta um local assim, que não tem organização, que não seja cuidado, nem que não seja limpo, você vai dizer onde é esse local
e como você resolveria esta situação, certo? Então a tia tá ficando por aqui com mais uma aula, espero encontrar vocês na próxima aula e um super abraço bem apertado para vocês. Tchau! Bom dia, galerinha! A tia está aqui para mais uma aula de artes com vocês, certo? Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês aí na casa de vocês, igual da tia, e abrissem na página 17, onde a gente vai fazer a explicação, certo? O tema da nossa aula de hoje será movimento suprematista. O que seriam esses movimentos suprematistas? De acordo com o livro de vocês, esse movimento ele teve início na Rússia no ano de 1913, certo? Ambos foram criados por Casimir e Vladimir, certo? Eles são as pessoas que foram responsáveis por criar o movimento suprematista, certo? O Casimir, ele foi um autor e escritor, um pintor e escritor. E o Vladimir era um grande poeta, ele gostava de escrever grandes e bonitas poesias, certo? No livro de vocês diz aqui, ó, nessa perspectiva rompe-se a ideia de imitar a natureza, seja conforme as ilusionistas, seja com luz e a cor natural. Alguns representantes e obras desse movimento são, aí tem aqui, ó, vou mostrar para vocês de acordo com o livro de vocês aí, certo? A tia está lendo aqui, diz aí, ó, essa primeira obra, ela é usada, né, com fórmulas geométricas, existem as cores também, né, que são cores bem alegres, né, bem vivas também, que a gente pode utilizar nessa aula. E do lado aí tem os Supremos, 55, no ano de 1916, certo? Ele também foi um autor muito responsável, teve a sua grande parte de responsabilidade e ele foi um cara que contribuiu demais para esse movimento suprematista, tá certo? Aí o que é que eu posso dizer para vocês? O Vladimir, ó a foto dele aqui, ó, em 1993 e 1930. Ele foi, como eu disse, né, um grande poeta, escritor, gostava muito de escrever bonitos poemas, né, como vocês sabem que os poemas são coisas importantes, é onde a gente expressa o amor, a alegria, a tristeza, a angústia, é onde a gente pode estar passando todos os nossos sentimentos, certo? Então esse movimento suprematista fica dito para vocês que é o quê? Seria uma obra com característica bem interessante, né? Onde a gente pode usar formas e aparências da natureza, certo? A gente pode colocar uma tela, né, que a gente usava antigamente, a gente chamava de tela, como se fosse esse quadro, e eles olhavam a natureza e faziam os movimentos, pegavam as suas canetas e tentavam desenhar um movimento diferenciado, mas que usasse as fórmulas que eles encontravam na natureza, certo? Então, no livro de vocês, né, como eu acabei de explicar na página 17, sobre o movimento suprematista, aí peço que vocês peguem a página 18 agora, que é o exercício, que diz assim, ó, agora é com vocês. Observe as imagens e identifique qual delas faz parte do movimento suprematista. Depois, converse com a sua turminha sobre a sua escolha. No caso aqui, vocês vão conversar com quem estiver ajudando a vocês em casa, a mamãe, a titia, certo? Quem tiver aí vai observar as formas, ó, que tem aqui, ó, no livro de vocês, certo? Ó, tem aí, ó, as formas. Aí vocês vão observar qual delas, ou se mais de uma resposta, né? Qual delas usa o movimento suprematista. A segunda questão diz assim: observe as imagens e depois registre a sua opinião sobre as obras. Tem a obra de Picasso, né? O óleo sobre a tela, que é essa imagem aqui, ó. Vocês podem observar. Ela foi feita no ano de 1928, né? Aí pergunta assim, tem 3 quesitos aí, ó, A, B e C, para esse primeiro desenho. A letra A diz assim, ó, o que você está vendo? Qual a imagem que está representada aí diante dos seus olhos? É pessoal. Letra B, o que você pode imaginar a partir dessa obra? O que é que você pode imaginar? O que é que você pode pensar? Como foi esse dia? Como foi que essa pessoa fez para desenhar essa imagem? Letra C, o que você sente diante dessa obra? Quando você olha, como é que você se sente e por que você se sente assim, né? Você pode colocar aí. E a segunda obra é essa aqui, ó, que parece uma cruz. É o formato de uma cruz, né? Ela é feita de Malavec, Casimir.
que é esse cara aqui, ó, que eu falei, que ele foi um autor, né, de grandes obras importantes. Ele foi responsável, principalmente, ele foi um pintor e escritor, né? Foi ele quem criou a maior parte das obras que vocês estão estudando aí no livro de vocês. Diz aqui, ó, o que você está vendo novamente são as mesmas perguntas. Letra B, o que você pode imaginar a partir desta obra? E letra C, o que você sente diante dessa obra? Vocês só vão responder até a página 19, certo? Porque a página 20 já entra em outro assunto. Então, na próxima aula, a gente se encontra e eu espero que tenha ficado bem claro, certo? Que esses movimentos suprematistas são aqueles que são encontrados na natureza, que você pode observar a natureza e diante daquilo ali criar suas próprias obras, como esses dois autores fizeram no ano de 1913 na Rússia, certo? E fica um super beijo, um abraço bem carinhoso da tia e a gente volta na próxima aula com mais assunto para que vocês possam assistir aí na casinha de vocês e se deliciarem dessas gloriosas aulas, que eu creio que todo mundo está gostando. Um super beijo para vocês, turminha!